Bom, gente, continuando nossa missão. Quem são aqueles enquadrados na categoria de segurados e empregados? Vamos pensar aqui, tá? Ministro de Estado, secretário de Estado, tem que tipo de vínculo previdenciário, tá? Né? Todo mundo que trabalha de forma remunerada tem vinculação previdenciária. Será que o ministro de Estado é do próprio ou é do geral? Para um ministro do Estado ser de um regime próprio, vinculado a um próprio de previdência, somente se antes de ser ministro de Estado, ele era servidor efetivo. Se ele era efetivo e foi ocupar um cargo de ministro, que é um cargo comissionado do primeiro escalão, ele continua vinculado ao regime próprio de origem, de acordo? Tá? Agora, se o ministro, antes de ocupar esse cargo comissionado, não tinha vínculo com o regime próprio, porque ele não era servidor efetivo, ele vai ser segurado do regime geral na categoria de empregado. Então, vamos ver aqui. Enquadra-se na categoria de segurado empregado, a partir de março de 2000, o ocupante de cargo de ministro de Estado, secretário estadual, distrital ou municipal, desde que não amparado por regime próprio, pelo exercício de cargo efetivo do qual tenha se afastado para assumir essa função. Então, se ele era um servidor efetivo com regime próprio e foi ser secretário de Estado, ele continua vinculado ao próprio de origem. Mas se ele era alguém que não ocupava a condição de servidor efetivo, ou se efetivo era, não tinha próprio para protegê-lo, este ministro de Estado vai ser segurado, empregado, amparado pelo regime geral. Vamos ver o próximo aqui. Tá? Também é segurado na categoria de empregado o escrevente e o auxiliar contratados até 20 de novembro de 94 por titular de serviços notariais e de registro sem relação de emprego com o Estado. Então, escreventes e auxiliares contratados por titulares de serviços notariais e de registro, tá? Até 20 de novembro de 94, sem relação de emprego com o Estado, são considerados segurados na categoria de empregados. O escrevente e o auxiliar, contratados, de novo aqui eles, a partir de 21 de novembro de 94, por titular de serviços notariais e de registros, bem como aquele de investidura estatutária ou de regime especial que optou pelo regime da legislação trabalhista em conformidade com a Lei 8.935, de 18 de novembro de 94. Então, aqui é o seguinte, nós temos aí o caso dos auxiliares e escreventes de cartórios, tá? Quando chegou o ano de 94, sai essa Lei 8.935, que determinou o seguinte: auxiliares e escreventes que ingressem daqui para frente são todos segurados do regime geral na categoria de empregados. Os auxiliares e escreventes que já estavam no cartório até a data da publicação da lei, eles têm um prazo para optar se querem se vincular ao próprio, na medida em que eles fossem, conforme diz aí, né, pessoas de investidura estatutária, tá? Eles tinham feito um concurso, enfim, eles eram estatutários, então eles tinham condição de ficar no próprio, a que eles se vinculavam anteriormente. Então, na data da lei se dá um prazo. Vocês que já estão como auxiliares e escreventes vão optar entre ficar vinculados aos regimes próprios, a que se vinculavam antes, aqueles que podiam fazer isso, tá? Ou então se vincular a regime geral na condição de segurados empregados, tá? Então, hoje você tem que ver o seguinte, que apenas aqueles auxiliares e escreventes que tinham investidura estatutária e que podiam ter próprio, ficaram vinculados a regimes próprios. Os demais auxiliares e escreventes de cartórios são vinculados ao regime geral na categoria de segurados empregados, ok? Então, vamos lá. Próxima situação aqui. O contratado por titular de serventia da Justiça
sob o regime da legislação trabalhista e qualquer pessoa que habitualmente lhe presta serviço remunerado sob sua dependência sem relação de emprego com o Estado é um segurado empregado. Então, aqui a gente estaria também em cartórios, mas no caso aqui nas serventias da Justiça. No 24, nós vamos encontrar aqui o bolsista e o estagiário que prestam serviços em desacordo com a Lei 11.788, de 25 de setembro de 2008, e o atleta não profissional em formação, contratado em desacordo com a Lei 9.615, com as alterações da Lei 10.672. Então, bolsista e estagiário que presta serviço em desacordo com a lei, e adiante nós vamos ver o que é esse prestar serviço em desacordo com a lei, e também o atleta não profissional em formação que esteja contratado em desacordo com a Lei 9.615, são enquadrados na categoria de segurados empregados. Vamos ver o que mais. O médico residente ou residente em outra área profissional da saúde, quando prestarem serviço em desacordo com a lei que regulamenta, tá, a residência, eles serão enquadrados na categoria de segurados empregados. Se estiverem em exercício de residência de acordo com a legislação, vão ser enquadrados na categoria de contribuintes individuais. Agora, também é segurado na categoria de empregado o médico ou profissional da saúde plantonista, independentemente da área de atuação, do local de permanência ou da forma de remuneração. Então, médicos ou outros profissionais da saúde que prestam serviços de plantão são considerados segurados e enquadrados na categoria de empregados. Vamos lá. Diretor empregado. Tá? Então, temos aqui a figura do diretor empregado de empresa urbana ou rural que, participando ou não do risco econômico do empreendimento, pode ser contratado de fora ou promovido de dentro da empresa, ele já era empregado da empresa, foi promovido para o cargo de direção de sociedade anônima, e veja que ele mantém as características inerentes à relação de emprego. Tá? Quando mais adiante nós estivermos examinando o diretor não empregado, nós vamos fazer um confronto entre as características de um diretor não empregado de uma sociedade anônima e de um diretor empregado. Então, só vamos guardar por enquanto o seguinte: esse moço aqui é diretor empregado de uma empresa, tanto faz seja urbana ou rural. Tanto faz participando ou não do risco econômico do empreendimento, tanto faz se ele é contratado de fora dos quadros da empresa ou ele era um empregado promovido para cargo de direção, na medida em que ele mantém as características inerentes à relação de emprego, ele é remunerado, subordinado, presta serviço de caráter não eventual e existe a pessoalidade na prestação de serviço, ou seja, existe aqui o senhor NEP. O que é o senhor NEP? Ele é subordinado, remunerado, o serviço que ele presta de caráter não eventual e existe a pessoalidade. Esse diretor vai ser enquadrado na categoria de empregado. Também, olha aí, ó, o treinador profissional de futebol, independentemente de acordos firmados, é segurado na categoria de empregado. O agente comunitário de saúde com vínculo direto com o poder público. Então, agente comunitário de saúde, até 15 de dezembro, véspera da emenda 20, tá? Se não amparado por regime próprio, ele seria do regime geral, mas a partir de 16 de dezembro de 1998, quando sai a emenda 20, esse agente comunitário de saúde é enquadrado na categoria de segurado empregado. O 30 é o chamado trabalhador rural por pequeno prazo. Este trabalhador rural, contratado em sistema de pequeno prazo, contratado por produtor rural, olha quem é o contratante? Produtor rural, pessoa física, proprietário ou não, que explore diretamente a atividade agroeconômica para o exercício de atividades de natureza
temporária por prazo não, ó, o prazo para o contrato de pequeno prazo é um prazo não superior a 2 meses dentro do período de 1 ano, nos termos do artigo 14A da Lei 5889, que é o Estatuto do Trabalhador Rural, né? Esse indivíduo aqui, contratado por sistema de pequeno prazo, ele é um segurado empregado. Então, o trabalhador rural contratado em sistema de pequeno prazo, o produtor rural pessoa física, por prazo não superior a 2 meses dentro do ano, ele é segurado na categoria de empregado. Vamos lá. O servidor público, tá? Vinculado a regime próprio, que exercer concomitantemente mandato eletivo no cargo de vereador, será obrigatoriamente filiado ao regime geral em razão do cargo eletivo, devendo contribuir para o regime geral sobre a remuneração recebida pelo exercício do mandato eletivo e para o próprio sobre a remuneração recebida pelo exercício do cargo efetivo. Então, aqui é o seguinte, eu tenho um servidor público, vinculado a regime próprio, mas ele exerce, ao mesmo tempo, concomitantemente, mandato de vereador. Então, é alguém que é, ao mesmo tempo, servidor público com regime próprio, mas esse alguém é também vereador, tá certo? Então, ele é servidor público e vereador. Aqui, quem o protege? O regime próprio. Mas ele não tem uma segunda atividade como vereador? Quem o protege aqui? Regime geral. Então, aqui é o RPPS e aqui é o RGPS. É o que está dizendo aqui. O servidor público vinculado a regime próprio, que exercer concomitantemente o mandato eletivo no cargo de vereador, então ele é servidor público e ao mesmo tempo ele está como vereador, será obrigatoriamente filiado ao regime geral em razão do cargo eletivo, devendo contribuir para o regime geral sobre a remuneração do cargo eletivo e para o próprio sobre a remuneração recebida pelo exercício do cargo efetivo. Então, eletivo, regime geral, efetivo, cargo efetivo, regime próprio, tá? Nessa aula, então, nós já vimos várias situações. Nós vamos, na aula seguinte, só examinar algumas particularidades trazidas pela norma quanto a estagiário, atleta profissional, tá? Para vocês saberem reconhecer quando encontram um estagiário exercendo atividades em desacordo com a lei. Então, ficamos até aqui e até a próxima aula.